Olha, a escritora americana e pensadora americana, a Abigail Van Buren, na verdade ela se chamava, deixa eu olhar aqui, Pauline Esther Phillips, uma escritora e pensadora americana. Ela já dizia que o melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Que é muito fácil você bajular e puxar saco de quem pode lhe render alguma coisa. Mas às vezes são as pessoas aparentemente simples, que não podem te dar nenhum tipo de benefício, essas você tem que tratar de forma igual. E não só aquelas das quais você pode ter alguma regalia. Então é importante que a gente saiba avaliar isso para medir o caráter de certas pessoas. A gente passou a ter, desde ontem, anteontem, a ideia clara do que se passa na cabeça do nosso Supremo Tribunal Federal. Eu acho que talvez pela ausência do voto, deles não dependerem dos mais humildes para elevá-los à posição que eles estão, eles se garantem, se asseguram como semideuses. Eles se acham semideuses, se não se acharem os próprios deuses, porque eles se elevam e se colocam num patamar acima da realidade, principalmente da realidade brasileira, porque eles não dependem diretamente dos mais humildes, eles são elevados aos cargos que estão por outras pessoas que também ocuparam grandes cargos. O Marco Aurélio Melo, ele demonstrou, através da sua atitude, mostrou o retrato do que se passa, de como se sentem os membros do Supremo Tribunal Federal. Intocáveis. Pois, veja só, ele criticou abertamente um funcionário do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por ter se dirigido a ele, através de um convite para uma cerimônia de uma entrega de medalha. E ele se sentiu extremamente ofendido. Poxa, normalmente uma pessoa que é convidada para um evento se sente envaidecida, porque afinal de contas é sinal de que a presença dela é importante. Mas não, ele acha que deveria ter sido chamado por alguém de um escalão superior e que um reles mortal não poderia ter se dirigido a ele como uma pessoa que ficou incumbida de encaminhar o convite. Em ofício enviado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ele recusou o convite, devolveu o convite e reclamou abertamente e de forma muito específica. Ele disse que, abre aspas, integrante de cerimonial não se dirige diretamente a um ministro do Supremo. Isso é uma barbaridade. Isso é você levar a vaidade, a arrogância ao quadrado. E aí, eu na condição de povo, não de jornalista, de radialista, na condição de povo, daquele que também vai para a fila de supermercado, daquele que também enfrenta ponto de ônibus, daquele que também pega ônibus lotado, eu pergunto, quem ele pensa que é? O que ele é diferente das outras pessoas, tirando o cargo que ele tem? Aliás, ele não é, ele está, alguém o colocou lá, ele não nasceu ministro. Ele vai morrer como tantos outros irão morrer. Todos nós vamos morrer. E ele também, ele não é imortal. E ele vai para a mesma vala dos outros. O que muda no fato dele ser ministro do Supremo? É porque deram a ele uma condição de intocável? Então, essas coisas precisam ser melhor avaliadas. Esse é o perfil de quem comanda o Brasil hoje, de como trata hoje os seres comuns, como insignificantes. Como eles são réis mortais, eu não. Como a plebe, a raspa do tacho,
ou simplesmente o povo. O povo. Agora eu pergunto a você, se ele tem esse distanciamento do povo, como é que ele pode julgar o povo? Com que discrepância, com que pouco caso ele não julga as coisas do povo? Se o povo para ele é qualquer coisa, que não está à mesma altura, o povo para ele não sente fome, não sente frio, não tem necessidades, não chora, não se emociona. Que homem é esse? Esse é o perfil do nosso Supremo? Imagina esse homem cumprimentado. É daqueles que não responde ao cumprimento das pessoas. Só aqueles que ele julga no mesmo patamar que ele. É muito triste a gente chegar a essa conclusão e ver que esse é o perfil do nosso Supremo. Ele reclamar e recusar um convite porque foi encaminhado por um subalterno. Aí eu pergunto para você, quem é o pobre na questão? Essa pobreza de espírito. É para você ter uma ideia, as pessoas falam, é importante o estudo, é importante você ter uma graduação. Qual é a sua formação? E aí eu te pergunto, o que é que o banco de faculdade deu a esse ministro? Que formação deu a ele? Deu como profissional, mas como figura humana, como é ele como pai? Como é ele como é que o filho dele, por exemplo, não é ministro? Será que o filho pode se dirigir a ele? Ou tem que pedir uma audiência? É incrível, né? Ele se sujeitar a viver nesse mesmo mundo que nós. Manda ele para Asgard, para o Olimpo. É um absurdo. Marco Aurélio, eu acho que essa foi a pisada de bola do ano. Que pobre você é. Não importa quanto você tenha na sua conta, mas que pobre você é. Você não calcula o tamanho da sua pobreza. Você não tem noção do quanto você é pobre. 8h26, todos falam aqui na Rádio e TV Imprensa.